Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este já vosso podcast sobre Cake Design. Este é o Cake Layers Podcast. Como já sabem, eu sou a Cris e estarei junto da Ana. Olá! E da Patrícia. Olá! Para a apresentação deste episódio. Hoje trazemos para vocês um tema que certamente todas as pessoas, mesmo quem não é Cake Design, se vai relacionar. Os bolos que nos deixam os nervos em franja. Quantas vezes é que isto já não nos aconteceu? Epa, Um sem fim de vezes, certamente. se calhar já algumas já. Várias. Uma média de uma vez por mês, ou estou a ser muito positiva? Depende dos meses. Depende. Vai, em média sim. Pronto, vamos dizer que em média sim. Há meses que correm muito bem, há outros que são uma desgraça. Pronto, em média. Pronto, é o que é e faz parte. Isto, a perfeição, apesar de nós sermos um pouco mais perfeccionistas, e isso é o mal que nós os três sofremos. Confere. Eventualmente, pronto, a gente tem que viver com isso e é o que é. E se calhar até aquilo que nos deixa os nervos em franja um dia passa a ser nosso amigo, sei lá. Nunca nos aconteceu. Claro que sim, claro que sim. A gente quando experimenta alguma coisa, não é? Normalmente quando vamos fazer alguma coisa pela primeira vez temos os nervos em franja só por si, o que já não ajuda nada. Depois com a prática as coisas vão se naturalizando. E não é que uma vez ou outra não corra menos bem ou mal, não é? Mas aparecem sempre coisas novas para nos deixar os nervos em franja. Novas técnicas, novos medos, novas ansiedades. E até podem se tornar depois nossos amigos. Eu não sei, eu das primeiras vezes, por exemplo, que trabalhei com as pré-coberturas em chocolate, era das coisas que mais odiava fazer, porque aquilo não corria bem, depois quando não corria bem, pronto, complicava sempre um bocadinho, então trabalhar com pasta com chocolate por baixo é assim um bocado caótico, mas o que é certo é que agora rendi-me realmente a essa opção e não consigo neste momento voltar atrás e voltar a trabalhar com a pré-cobertura em creme manteiga, por exemplo, só para dar aqui um ponto de partida em relação a estes bolos difíceis. Pronto, eu já tinha aqui dito que o buttercream é o meu arqui-inimigo, é o meu calcanhar daqueles, e porque, pronto, o buttercream faz coisas sozinha, tem vontade própria e vai para sítios que eu não quero que vá. E não vai para onde eu quero que vá. Nem fica com a forma que eu quero que tenha. Pronto, toda uma desgraça. Pronto. Eu acredito que um dia vamos ser amigos. O buttercream precisa de muito amor e carinho. Sim. E acaba por ser um bocadinho, por exemplo, como aos gatos. Pronto, se pensarmos assim... eles são muito autónomos e o buttercream tem essa particularidade, acaba por ter ali uma vida própria que é preciso compreender e aceitar. Sim, tem muitos fatores que influenciam e às vezes é, digamos que temperamental, é bastante temperamental. Mas com a prática vai ficando sempre mais fácil. A prática e os utensílios certos também, porque há aqui muitas variantes também. Assim, em relação ao buttercream, por exemplo, há para já a escolha do tipo de buttercream que se utiliza, que por si só já é um dos motivos para se conseguir ou não conseguir também ótimos resultados, porque, por exemplo, para mim resulta melhor um determinado tipo de buttercream, para outra pessoa resulta melhor outro tipo, portanto, e aquilo que para mim funciona, para outra pessoa pode não funcionar. E depois existem realmente ali alguns fatores muito relevantes para o resultado, como, por exemplo, a base rotativa, como os alisadores, como as espátulas, que tudo isso acabam por ter interferência no resultado final. E às vezes a dificuldade nem é tanto o buttercream em si, mas tudo o que está à volta dele e que acaba por o influenciar diretamente. Sim, sem dúvida. Muitas vezes passa um bocadinho mesmo pelos utensílios e não pelo tipo de cobertura que a gente está a utilizar. Sim, e falando aqui um pouco de coberturas, o que têm vocês a dizer
Eu hoje sou do contra, confesso. Hoje estou um pouco do contra. O que é que vocês têm a dizer sobre chantilly? Ai, pronto, a tua relação de amor-ódio é com o buttercream, comigo é com o chantilly. Não consigo. E então chantilly vermelho ou preto ou assim aquelas cores fortes, então é assim qualquer coisa que me tira do sério. Deixa-me literalmente os nervos em franja, confesso. Ora bem, a chantilly a mim não me deixa os nervos em franja porque eu não uso. Eu não faço... eu não utilizo a chantilly como cobertura. Pronto, eu como cobertura de bolos decorados, de bolos mesmo cake design, só uso ou o buttercream ou a pasta de açúcar. Pronto, não tenho a opção de chantilly. Se usei chantilly num ou dois bolos, nem sequer foram de cake design. Pronto, foram bolos muito simples, só com o chantilly, a fruta, pronto, aqueles bolos mais que a gente até costuma ver na pastelaria. Portanto, eu não posso dizer que tenho nem uma relação de amor nem de ódio, porque nunca experimentei. Mas eu também só experimentei em 2 bolos e jurei para nunca mais. Para já, a obter a cor foi literalmente o inferno. Vermelho em chantilly, esqueçam. Depois, alisar é assim qualquer coisa... não tem explicação. Eu não consigo arranjar uma palavra que exprima o sentimento que eu tenho pelo chantilly. Eu confesso que eu nunca fiz um bolo em chantilly. O meu problema é com a consistência, portanto, causa em mim sensações que não são bonitas de se ver. Nem consigo, aquilo parece que estou a comer ar, não consigo, não. Mas com certeza haverá mais pessoas que sentem o mesmo que nós e também queremos que elas também partilhem connosco essa experiência, porque com certeza não seremos as únicas a ter este sentimento. Por isso, por favor, se tiverem essa relação de ódio com o chantilly também como eu, partilhem comigo que eu ficarei mais feliz de saber que não sou a única neste caso. Pronto, assim, eu das coberturas até que tenho mais, digamos, ainda dificuldade e que ainda fico os nervos em franja é mesmo a pasta de açúcar. Pronto, eu comecei a trabalhar com pasta de açúcar há relativamente pouco tempo, ainda não tenho uma experiência, nada por aí além, e efetivamente fico sempre mais nervosa, digamos assim, com os bolos totalmente em pasta de açúcar, pronto, porque como é uma técnica que ainda não tenho muita experiência, ainda falta aquele fazer que a Patrícia tantas vezes fala, pronto, que é embora tenha vindo a melhorar e realmente tenha começado a ganhar um amor pela pasta e que realmente acho que mais uma vez aqui os utensílios também são muito importantes para facilitar o trabalho e para fazer com que o trabalho realmente fique como a gente pretende. Acaba sempre por ser um fator que ainda me deixa aqui com uma certa ansiedade para ver o resultado final. Eu sou sincera, não é bem o ser pasta de açúcar que me deixa assim nervosa, é quando as coisas não correm bem com pasta de açúcar. Quem nunca? Um bolo rasgar, sei lá, quando estávamos mesmo ali a acabar de fazer a cobertura e pensar assim, bem, vamos ter que começar isto do princípio. E nessas situações assim é mesmo de nos levar a um estado mesmo de ansiedade puro, porque é mesmo frustrante, porque ter de voltar a passar por aquilo tudo outra vez e pensar, isto vai correr mal outra vez. Não é bom nem pensar. Pronto, eu como ainda não fiz assim tantos, ainda não passei por essa experiência, Patrícia. Já eu gosto muito, muito de bolos com pasta de açúcar. A única coisa que me custa é esticar a massa, confesso. Sim. Temos que arranjar um investimento para uma máquina daquelas industriais com motor, que é para esticar a pasta por ela, mas pronto, para já ainda não será o caso, tão cedo. É verdade. Mas pronto, e por acaso é a forma que mais gosto de decorar bolos é com pasta de açúcar, confesso. E dificuldades com a pasta de açúcar, Cris? Não tens nenhuma, sou eu. Tenho uma dificuldade que é um bocado difícil de controlar, que é eu tenho as mãos muito quentes e isso faz com que a pasta de açúcar portanto, ou se agarre demasiado ou estica demasiado
ou não sei, tenho bastante dificuldade principalmente no verão, quando estou a trabalhar com pasta de açúcar, porque eu tenho as mãos muito, muito quentes, então tenho que as ir passar debaixo de água fria, colocá-las um pouco no congelador, para nos minutos a seguir conseguir trabalhar com ela, porque é muito complicado, tenho as mãos muito quentes. Eu sei o que é isso, também sofro do mesmo mal, infelizmente. Já eu tenho 2 blocos de gelo, seja de verão, seja de inverno. Tu tens as condições ideais para trabalhar a pasta de açúcar. Opa! Eu aí acho que também conta muito a marca. Sim. A marca das pastas faz muita diferença. E depois tem uma coisa que é muito engraçada, é que dependendo se nós temos as mãos mais quentes ou mais frias, nós podemos usar melhor com uma marca ou com outra precisamente por causa desse motivo. Por exemplo, se calhar no meu caso e no caso da Cris fará mais sentido utilizarmos uma pasta um bocadinho mais rija que nos dá mais espaço para trabalhar. No teu caso, Ana, sem dúvida que se calhar uma pastazinha mais macia funcionará melhor. Sim, facilita bastante. Sem dúvida. Porque senão eu tenho que amassar a pasta em cima do aquecedor. Estão a ver assim, o aquecedor, imaginem, o aquecedor a óleo, qualquer coisa do género, eu tenho que estar literalmente, não é? Mesmo colado ao aquecedor, assim lá a tentar amassar a pasta, porque as minhas mãos são tão frias que eu tenho que arranjar uma fonte de calor que consiga dominar aquilo, porque senão eu nunca mais saio do sítio. Nada que um bocadinho no micro-ondas não resolva nessas situações, mas não abusar. Pois, porque senão depois dá porcaria. Pronto, mas olha, a gente testa. Não há fórmulas mágicas para isto, a gente testa. Exato. Ora, e então, o que têm vocês a dizer dos bolos que as pessoas, os nossos clientes, muito bem intencionados, vêm ter connosco e dizem: eu quero um bolo igual a este, e mostram-vos uma imagem completamente portanto, alterada naqueles programas de edição de imagem. E é uma cor completamente estranha de se atingir. Primeiro 2 coisas. Em relação às imagens de bolos. Eu deixo logo à partida muito claro que as imagens dos bolos são exatamente isso. São ilustrações, são pontos de partida, mas não são pontos de chegada. Porque mesmo que eu quisesse recriar exatamente o mesmo acabamento, eu nunca iria ser capaz de o fazer, porque eu vejo as coisas de uma outra forma que a pessoa que fez aquele bolo. Portanto, é importante deixar isso bastante claro na altura que se aceita fazer um bolo nessas condições, é que realmente aquelas imagens são pontos de partida e não o resultado final, porque depois podemos correr o risco de deixar uma expectativa no cliente que depois não corresponde à realidade e acaba por gerar ali alguma frustração. Não sei se partilham da mesma opinião que eu. Sim, exatamente. Normalmente, quando as pessoas já têm uma ideia muito definida, enviam imagens e dizem: olha, quero um bolo igual a este. Igual nunca vai ficar. Mesmo que o bolo seja nosso. É muito difícil reproduzir um bolo exatamente igual. Porque do momento a gente acaba sempre por haver qualquer pormenor que vai modificar, e então quando se trata de cores, se forem então cores assim já mais para o mais escuro ou cores muito específicas, é muito complicado reproduzir exatamente a mesma cor. Sim. Isso das cores é outra das coisas que nos deixa os nervos em franja, não é? É porque, para já, é acertar na quantidade de corante e na marca de corante que se está a utilizar, e até mesmo o ponto de partida, porque é diferente eu utilizar uma determinada cor em pasta de açúcar ou utilizar uma determinada cor em creme de manteiga, por exemplo. Eu não vou conseguir o mesmo resultado. Portanto, logo isso limita muito aquilo que se consegue fazer também com as cores estranhas, digamos assim, pronto, porque há delas que são efetivamente particulares e está tudo bem com isso, desde que não seja um requisito de querer aquela cor exatamente como ela é,
Porque depois também outros fatores, até mesmo a própria fotografia em si pode alterar a cor, a fotografia do bolo que nos chega. Por isso acaba por ser muito difícil, até para não dizer impossível, conseguir-se recriar um bolo com determinada cor. Portanto, e obviamente quando nós chegamos lá, meu Deus, sim, é assim assustador. Sim, é assustador, é uma frustração, porque depois também acabamos por muito que se queira acrescentar o corante ou que se queira tentar atingir determinado tipo de cores, os próprios, tanto o buttercream como a pasta têm um ponto de saturação. Há um momento em que não dá mais, pronto, não dá para estar constantemente a adicionar corante ou para estar, porque acaba por perder ponto ou acaba por não ser tão fácil trabalhar, ou até correr o risco de, por exemplo, no buttercream, o corante começar a suar e acaba por depois ainda ser pior a emenda que o soneto. Além da cor não se conseguir exatamente aquela cor, depois o resultado ainda acaba por ser pior, porque corremos o risco do corante começar a escorrer e ficar feio. É muito difícil atingir. É um bocado aqui gerir a expectativa do lado do cliente e certamente que estas questões são comuns a mesmo todas as pessoas já tentaram fazer, portanto, o buttercream ou pasta de açúcar a representar determinado bolo. É muito, muito comum. Eu tenho a experiência também de tentar replicar até criações minhas em modelação de pasta de açúcar. Nunca ficam iguais. Mas nunca. E fui eu que as fiz. Não fica igual. Com o mesmo peso, com o mesmo step by step, não fica igual. Porque a pata do elefante de esquerda ficou maior do que a direita, mas estava exatamente medida da mesma forma. Não fica igual. É muito difícil. Isso igual. É por isso que são bolos personalizados. Porque exatamente. É muito difícil. Nós não somos uma máquina e a partir do momento em que fazemos aquilo, é muito difícil. Por muito que tu tenhas, não é? Que faças os apontamentos, que saibas, como tu dizes, o passo a passo, não é? Que tenhas qual era o peso, porque usaste para as patas, para a cabeça, para o que quer que seja, acaba depois por a forma como a gente está ali com as mãos, acaba por dar há sempre ali um toquezinho que faz a diferença. Olha, a mim já me aconteceu foi ter, por exemplo, um bolo que conjugava os dois tipos de acabamentos, creme, manteiga e pasta de açúcar, e querer fazer, por exemplo, um rosa que combinasse com aquela tonalidade rosa que eu tinha na pasta de açúcar. É de perder a cabeça, completamente. Porque depois, ora porque se acrescenta mais um bocadinho daquela cor, ora porque se acrescenta outra, ora porque entretanto já estamos com uma cor completamente diferente e nunca mais conseguimos lá chegar. É efetivamente muito difícil nessa questão de acertar cores e tonalidades que resultem para combinar com outras cores que já estão definidas por defeito ou por padrão, não é? Por exemplo, a pasta de açúcar, naquele caso, era uma cor que vinha de origem, daquela cor, portanto, eu não mexi. Portanto, não sei que concentrações é que foram utilizadas, cores é que foram utilizadas, portanto, tentar chegar lá a essa tonalidade é muito difícil. É, sim, senhora. É muito difícil. Já me aconteceu com o azul. Exatamente nos mesmos moldes que tu, Patrícia, com o azul, não é? Ter um azul da pasta e tentar reproduzir o azul no buttercream. E, efetivamente, é muito complicado. Porque a gente não sabe quais são os corantes, não sabe quais são as quantidades e acaba por... não é possível ficar igual. Podem ficar similares, ficam a combinar, mas igual é encontrar uma agulha num palheiro. Olha, se já ficarem a combinar já é muito bom. Sim. Sabem o que é que me irrita profundamente? Eu explico. É daquelas coisas que apetece-me mandar a taça do buttercream para o teto. É quando eu acabo de espatalar um bolo, tentar, não é? Porque já sabem que no meu caso o buttercream faz coisas. Mas eu me apercebo que não tenho buttercream que chegue e depois não consigo fazer a mesma cor.
apetece-me mandar tudo para o teto. A sério, fico furiosa. Serei a única? Digam-me que não. Não, não és a única. E o segredo é fazer sempre a mais. Se não é branco, se não é a cor natural do buttercream, que até a cor natural do buttercream não é branco, o segredo é fazer sempre, pelo menos, mais meia receita do que aquela que se julga necessária. Porque senão corremos sérios riscos. E à segurança, uma. Há sempre a possibilidade de se utilizar o chamado degradê. Portanto, Sim, também pode, funciona muito bem. mas... Não é? Portanto... mas acaba sempre por... Aí já passa um bocadinho por dizer ao cliente, olha, eu vou fazer isto, não é? E a pessoa pode dizer sim ou não, dizer, olha, não quero. Não gosto, eu não assinei Pois, a isto, esta ideia não... é muito complicada. Eu fico furiosa, apetece-me... É impossível. Andar tudo de janela fora. É impossível. Eu cá não sei, mas vocês já tiveram alguma experiência com aqueles bolos em gelatina? Que fazem aquele efeito de mar, que são metade bolo, metade esculpidos, e depois a outra é acabada em gelatina por fora, que eu acho que aquilo fica lindíssimo, mas eu tenho a sensação que aquilo deve ser um autêntico pesadelo. Serei a única. Assim, eu nunca experimentei, efetivamente, desconheço completamente a técnica e estou contigo. Eu também. Aquilo é assim um bocado pesadelo. Já tenho dificuldades da gelatina normal cá em casa quando é uma festa a resultar, quanto mais ainda por aquilo num bolo. Pois. E fazer com que aquilo fique minimamente apresentável. Portanto, não sei, eu acho que é daquelas coisas que eu não vou querer experimentar. Eu quando vejo aqueles vídeos no Instagram, aqueles de poucos segundos, e eles a montarem aquilo até o cenário é bonito. Já repararam o quão limpinho e espetacularmente brilhante está aquela bancada? Mas eles trabalham ali. Eu tenho dúvidas, eu tenho muitas perguntas. Eu não percebo como é que eles conseguem fazer aquilo. Ora bem, aquilo não é, aquilo é para a criação de conteúdo. O resto está tudo atrás da câmara. Aquilo, eles fizeram tudo atrás da câmara, não é? E aquela bancada estava ali só para o momento de deitar a gelatina. Isso é publicidade enganosa. Se não é assim, os clientes depois pensam que isto é tudo muito tranquilamente belo e maravilhoso e bonito e fofinho, e não é, toda uma fácil, desgraça. Toda uma desgraça. Para além que não demora 30 segundos como os vídeos mostram. Não demora. É o caso para dizer que qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. É mais ou menos isso. Completamente. E vocês já viram aqueles... Agora é uma tendência que eu tenho visto. Não sei se vocês também, mas pronto. Tem-me aparecido nas minhas sugestões, que são os bolos hiperrealistas, que é do género. Imaginem um bolo que é esculpido com uma cabeça de uma pessoa, através de uma imagem. Eu não sei fazer isso, já agora tenho zero jeito para esculpir o que quer que seja. Quanto muito pasta de açúcar e é só animaizinhos, pessoas não vai dar. Não consigo, é imensa dificuldade. Mas há esta tendência, depois tu até cortas. Até há aqueles vídeos com, por exemplo, uma lata de Coca-Cola, vegetais, parecem reais, não é? Quer dizer, no vídeo pelo menos mostra. Não sei se vocês já viram. Já. Sim, já. Okay. Já. E então aquilo. Pois, mas há uns que são muito creepy, que são pessoas. Sim. Oh meu Deus, o que é isto? Isso é um bocadinho mais assustador. Eu tenho alguma dificuldade nesse tipo de bolos, mas admiro realmente quem faz esse trabalho, porque eu acho que é de uma atenção ao detalhe mesmo levada ao extremo, porque não é fácil replicar bolos dessa natureza. Eu não sei, eu uma vez fiz um bolo em que parecia sangue a escorrer e já não gostei muito. Por isso, qualquer semelhança com isso, mas a nível mais elevado, acho que não me via fazer assim nada que se parecesse com isso, sou sincera. Eu também não, pronto, não é uma coisa... Só se for bem lá mais à frente, só se for já num nível acima, mas também não neste momento não me sinto sequer com conhecimento para fazer um género assim destes bolos, destas novas tendências realmente. Eu, por acaso, acho que já vi, foi uns brócolos, não sei se era o mesmo vídeo. Não é possível, eu vi lá uns legumes lá pelo meio, assim. Que era uma coisa mesmo, estava mesmo igualzinha, uma coisa mesmo assustadora. Eu até gosto de fazer bolos esculpidos e até acho que é uma das coisas também realmente que me desafiam bastante a fazer, mas
entre a minha realidade e a realidade desses bolos que a Cris está a falar, vai uma diferença muito grande. Gostava de poder chegar lá um dia, mas pronto, com o trabalho lá está. Pode ser que um dia eu chego lá, consiga fazer uma lata de Coca-Cola, ou um hambúrguer, ou um brócolis, para ser realista. Se bem que tenho algumas dúvidas que alguém alguma vez me vá pedir um bolo em forma de brócolis. Pode ser uma loja de legumes. Pronto, só se for por aí. Pois. Olha, lojas de legumes da zona da Patrícia, atentem bem. Patrícia vai fazer brócolis realistas. Pronto, então está lançado o desafio, está bem? Se alguém quiser desafiar então a fazer isso, então façam o favor. Eu teria todo o gosto em experimentar a fazer um bolo em forma de brócolis. É a favor de me contactarem se for essa a vossa vontade. Ora, passada aqui a publicidade, não é verdade? O que nós não fazemos por um belo desafio, não é verdade? Sim. Então, portanto, há aqui um tema que eu confesso que eu não sou expert. Eu tentei fazer uma vez, mas ficou muito aquém da minha própria expectativa, que são bolos estruturados. Eu tentei, mas não consegui. Aquilo ficou uma coisa que não era um bolo estruturado. Era um bolo, mas não era estruturado. E nesse caso, eu sou sincera, pronto, lá está. Eu já disse no episódio anterior e volto a dizer, são bolos que me dão um especial gozo fazer. Mas têm os seus desafios. E lá está, a questão da gravidade e a luta contra essa gravidade tem os seus quês, é verdade. E às vezes pode ser um bocadinho desgastante. Já tive ali alguns problemas com um em particular em que eu estava com alguma dificuldade em manter o queixo do bexano no sítio que era suposto eu ficar. Portanto, é preciso ali realmente alguma capacidade de reinvenção nesses casos. Sem dúvida. Tu fizeste um gato? Não, era um dragão. Era um dragão, assim um bexano parecido... Acho que era um dragão, não sei muito bem o nome dele, mas... Tinha um nome? Acho que era um dragão. E então ele tinha assim um queixo um bocadinho mais comprido e obviamente que nesses casos, não havendo uma estrutura para o segurar, a dificuldade foi maior, mas pronto, depois com alguma persistência o resultado acabou por se conseguir realizar e ficou impecável, mas pronto, foram algumas horas perdidas de volta do queixo do senhor. Que, pronto, depois as pessoas que estão do outro lado obviamente não dão conta, mas lá está, são os nossos desafios internos, sempre para tentar nos superar para obter o resultado, sem dúvida. Também por esse perrengue, como dizem os brasileiros, ainda não passei. Porque nem tentei sequer, não faço ideia do que é necessário, não faço ideia por onde começar, pronto, nunca me dediquei, nunca tive grande curiosidade em perceber como é que se fazem. Acho espetacular, acho que fico fascinada pelas obras que realmente se vê, mas eu não tive essa curiosidade, esse bichinho a chamar por mim, não faço ideia. Imagino que seja complicado, imagino que seja bastante complicado e imagino que estressaria muito mais do que aquilo que eu posso aguentar neste momento. É demasiado, é muito difícil. Não é uma questão de ser difícil, acho que é uma questão de, nesse tipo de bolos, de um planeamento certo. E lá está estruturado, porque ali obriga, efetivamente, tem que haver um esqueleto que suporte esse tipo de bolos. Portanto, o pensar nesse esqueleto é o passo mais importante para se conseguir ter um bom resultado. Mas isso é um assunto que a gente depois pode desenvolver um bocadinho lá mais para a frente, com mais detalhe, se tiverem interesse. É isso mesmo. Pronto, eu depois, dentro assim das coisas que nos deixam os nervos em franja, eu trabalho bastante com Nordic Wear, com as formas. Pronto, e confesso que todas as vezes que a gente vai trabalhar com uma Nordic tem que rezar a todos os santos, porque tanto corre maravilhosamente bem, a coisa sai perfeita, sem grandes dificuldades, e às vezes é quando a gente precisa mesmo que a coisa seja rápida e eficaz, a coisa dá fortemente para o torto. Ou sai meio bolo, ou o bolo não sai. Opa, tudo que vocês fica possam o detalhe mais bonito lá colado. Fica.
é uma coisa que efetivamente deixa os nervos em franja a qualquer pessoa. Aquele momento em que a gente vai virar a forma e espera ouvir aquele baque e aquele baque não ocorre, é qualquer coisa de saltar o coração à boca. Eu vou confessar, eu só há uns meses esta parte é que comprei a minha primeira Nordic Wear, muito aqui à conta destas duas fãs incondicionais Bem-vinda à família. Deste formato. Nunca tinha tido a curiosidade de experimentar, sou sincera, mas pronto, lá está, aqui a Ana e a Cris fizeram-me perceber que realmente havia ali algumas potencialidades que podiam ser exploradas e então, pela altura de Natal, lembrei-me de adquirir a minha primeira Nordic Wear. A primeira experiência foi espetacular, correu tudo muito bem, até que surgem as encomendas e a coisa não se dá. Não se dá uma vez, não se dá duas vezes, nem três, nem quatro, nem cinco. E nós pensamos, onde é que eu me fui meter? Pronto, finalmente, e pronto, valeram-me aqui os sábios conselhos delas, as duas, tanto da Cris como da Ana, e a experiência que elas têm realmente na área. E depois com um bocadinho de adaptação e E os santinhos. E os santinhos, lá está, nós rezámos muito. Finalmente conseguimos chegar a bom porto, mas foram realmente quase um dia inteiro de trabalho perdido, que depois, pronto, lá está, não é recuperável, não é? Portanto, acabou por ser bastante desgastante por causa disso, mas isto quando nós pensamos que as coisas não podem correr mal, pronto, lá está, a primeira vez correu tudo muito bem e depois quando fomos a repetir a experiência a coisa não foi nada positiva, mas eu não desisto, já experimentámos depois disso novamente e vamos continuar, é preciso persistência. Exatamente, eu costumo dizer, tu és teimosa, mas eu sou mais teimosa que tu e vai sair daqui um bolo, quer tu queiras, quer não queiras. E pronto, e acaba por sair, mas efetivamente, pronto, já é uma coisa que há sempre ali uma pontinha de ansiedade até aquele momento em que se vê realmente o bolo na rede, porque do nada a forma decide ser temperamental e fica lá com meio bolo. É uma coisa que eu até ao momento ainda não consegui uma explicação lógica que justifique todas as vezes que acabamos por não é desperdiçar, pronto, porque depois aquilo come-se em casa, não é? Ou distribui-se por amigos e família. Mas é uma coisa que deixa ali os nervos em franja, porque não consegues arranjar, a maior parte das vezes não consegues arranjar uma explicação lógica do porquê daquilo estar a acontecer. Eu não sei se vos acontece, mas não é só o tipo de bolo que me deixa às vezes os nervos em franja. Ainda não há muito tempo eu tinha estado a rechear um bolo perfeito, com a pré-cobertura perfeita, e depois fui pôr o bolo no frigorífico e deixei-o lá sossegadinho da vida dele e fui à minha vida. Não é o meu espanto quando eu abro a porta do frigorífico e de repente parecia um bolo lava, mas não era essa a intenção. E eu assim, o que é que se passou aqui? O recheio tinha literalmente escorrido pelo bolo abaixo. E eu assim, e agora? É assim, nunca vos aconteceu? Não. Por acaso não, Patrícia. Por acaso nunca me escorreu. Por esse sufoco ainda não passei. Não quer dizer que não possa acontecer, mas por acaso nunca me aconteceu. Não sei, eu também, lá está, neste caso usaste a ganache, não foi? Na altura falámos desta ganache, assim, eu uso sempre o buttercream. Portanto, dependendo do ponto em que está a ganache, eu acho que no frigorífico o buttercream é mais rápido a ganhar consistência. Mas ele teve lá muito tempo. Sim, eu sei que sim, mas como é mais rápido, acaba por conter melhor o recheio. Como o buttercream ganha a resistência mais rápido, não é? Isto dependendo, claro, da consistência da ganache, da quantidade de chocolate e do rácio chocolate-natas, porque também se estiver bem espessa a ganache, também ela rapidamente solidifica. Sim, mas eu é o caso. Como normalmente uso o buttercream, até hoje ainda não me aconteceu. Mas é uma coisa que... Ali o problema foi mesmo o ponto do recheio, que não ficou no ponto.
Pronto, lá está. Aqui mais uns. A gente vai sempre aprendendo, não é? Com essas coisas, vamos sempre. Eu costumo dizer que a experiência é aquilo que se ganha quando se perde. Portanto, quando a coisa não corre bem, pelo menos ganhamos uma coisa, que é a experiência. E efetivamente, naquele caso em particular, não, pronto, teve mesmo a ver com a questão do recheio que não tinha ficado exatamente no ponto certo. Pronto, e então tivemos que corrigir isso e tive de voltar a fazer tudo do princípio, não é? Portanto, está tudo bem, está resolvido, foi entregue, lindo e maravilhoso, mas na altura deixou-me assim um bocadinho nervosa. Sim. Isso, aquelas coisas que até para o coração. A gente abre a porta do frigorífico e aquilo saiu tudo. Vontade própria. Estão a ver o que eu digo? Vontade própria. Exatamente, As coisas têm a vontade. Mesmo. E há outra coisa que me deixa também com os nervos em Conta-nos tudo. É o transporte. Eu ia falar nisso, Patrícia. O transporte do bolo. Eu já tenho clientes que sabem que eu não vou deixar o bolo ir, a não ser no porta-bagagens, porque já estive numa situação, infelizmente, em que uma vez deixei ir o bolo ao colo e que chegou ao destino um bocadinho torto, despenteado. Felizmente das pessoas que lá estavam conheciam o meu trabalho e diziam assim, não, tenho a certeza que a Patrícia não ia deixar o bolo sair assim, portanto houve ali qualquer coisa durante o transporte que não correu bem. Efetivamente houve ali uma travagem um bocadinho mais brusca e o bolo, como estava na mão, acabou por deixar ali um bocadinho moça, as coisas um bocadinho viradas um bocadinho mais para o lado. Mas é das coisas que eu insisto muito quando vou entregar um bolo, é que realmente os bolos sejam entregues, sejam colocados num local direito, e normalmente faço sempre pressão para que o bolo seja colocado no porta-bagagens precisamente por causa disso, para evitar que haja ali realmente oscilações indevidas durante o transporte, principalmente nos bolos de andares. Não sei se já vos aconteceu. Até assim, eu também faço alusão ou no porta-bagagens ou no chão, no lugar do passageiro à frente. Pronto, são os dois sítios que são ótimos para o transporte do bolo. São ótimos, é onde as pessoas devem efetivamente transportar o bolo, porque o colo é muito instável, o banco é inclinado, a probabilidade de dar asneira é sempre bastante superior. Que eu esteja a recordar-me até ao momento, para já ainda não tive, que eu saiba, não é? Que me tenha sido reportado algum problema, não consigo lembrar-me de nenhuma vez que tenha ocorrido. Mas também, olha, poucos bolos de andares faço. Os poucos bolos de andares que fiz, acho que quase todos fui eu que entreguei. Isso é giro. Então, e foste com o carro, deixa-me adivinhar, nas subidas ali muito devagarinho, claro. E nas descidas assim devagarinho. Isso nem com o bolo que só tenham a andar. Uma pessoa vai ali a 20, devíamos comprar uma placa a dizer, atenção, transporte de bolo. Bolo a bordo. Ou bolo a bordo. Bolo a bordo. Os 20 km/h. Opa, a verdade é que, agora imaginem, a 20 km/h a atravessar Lisboa. Pois. É terrível. Eu confesso que eu não gosto muito de fazer entregas, principalmente por causa disso, e depois porque aqui é tudo longe. Eu já cheguei a ir entregar um bolo a Sintra que me demorou 1h30 a fazer o caminho, porque lá está, vou a 20 e depois o GPS me levou-nos para o meio do mato. Enfim, não sei para onde é que eu andei, sei que foi algures por lá. E então, por acaso, eu levava a minha prima comigo e foi no colo dela, porque não havia muito espaço para colocar a caixa, a mala não dava e tinha que ser à frente, só que à frente não cabia, então ela levou no colo. A dada altura eu só ouço a Marisa a dizer, eu acho que algo se moveu dentro da caixa. E já estávamos mais para perto de Sintra do que para perto de Lisboa e eu entro em pânico. Toca a parar o carro na berma da estrada, que não era muito larga também, ia tentar abrir a caixa para ver se estava tudo perfeito. Estava, efetivamente, nada se moveu, mas a verdade é que é terrível. A gente descobre que há buracos em tudo o que é estrada neste país. Porque é que o Alcatrão não é direito, senhores? Sim. Pior, porque é que metem as tampas de esgoto no meio da estrada? Quem me explica isto? Porquê? Essa parte aí não me consigo explicar, mas posso dizer, por exemplo, que já com 2 situações de bolos suspensos, houve ali uma pequena falha de planeamento no que diz respeito à altura do bolo em si, e eu não conseguia fechar o porta-bagagens por causa de 2 centímetros.
Às vezes acontece. E pronto, tivemos que optar por rebater os bancos e levá-lo na parte do banco, no parte do banco de trás. Mas lá está, o bolo ia suspenso. E então fomos literalmente a 20 km/h, mas literalmente, porque não havia forma de fazer de outra maneira, porque a cada oscilação o bolo fazia assim para um lado e para o outro. E eu assim, ai meu Deus, e agora? Portanto, só para verem que eu a pensar assim, isto não vai correr bem, mas pronto, chegou lá intacto e sem qualquer tipo de percalço, mas o meu coração teve assim alguns picos durante o percurso. Isto é uma profissão de desgaste rápido. De risco. Eu estou a chegar a essa conclusão agora pela nossa conversa. Eu costumo deixar, quando sou eu que levo o bolo, mas não sou eu a conduzir, eu costumo levar, regra geral, é o Marco que conduz e eu levo o Marco um bocado à loucura, porque sabem quando vão entrar numa rotunda e têm que acelerar? Apetece-me bater-lhe, coitado, ele não tem culpa. É terrível. Ou então quando maridos sofrem. Muitos maridos sofrem. E quando travam, mas não travam suavemente, podiam, sei lá, planear, travar 10 metros antes? Não, tem que ser em cima do carro. Eu fico furiosa. Eles não têm culpa nenhuma. Mas é efetivamente um desgaste muito grande fazer as entregas desse tipo de bolos. Porque, sou sincera, quando é um bolo de aniversário é uma coisa. Mas, por exemplo, quando é um bolo de casamento, a responsabilidade ainda é maior. Porque nós não podemos estragar o dia à noiva. Está fora de questão. Portanto, vamos mesmo devagarinho e com o coração muito apertadinho, sou sincera. Sim, sem dúvida que sim, a gente fica. E eu imagino o desespero de quem vai atrás de nós. Então devem-nos chamar nomes, sei lá. Acho que é bom nem pensar. Pronto. É bom portuguesmente falando, devem-nos chamar nomes. Não sei. Deve ser. Espero que não. Deve ser de fugir. Mas efetivamente chega à conclusão que isto é uma profissão de desgaste rápido. A gente está sempre em ânsias. É de risco. É doloroso. Sei lá. Enfim, é uma montanha russa. Lembro-me de uma outra situação. Agora, nunca vos chegou a acontecer as coisas correrem tão mal, que o cliente está quase a chegar e vocês ainda não acabaram. Já. As coisas começarem a descambar e tu começares a ficar super nervosa e tudo a seguir começar a ir pelo ralo e tu tentas fazer e a coisa não corre. Tu já fizeste aquilo 1000 vezes, vais tentar a 1001 e naquele dia não sai funciona. Pior do que todas as outras 1000. Esquece. Isso é o drama mesmo. Isso é daqueles dias que não tem explicação. É daqueles dias que a gente, não devia sair da cama. E saiu, porque tinha que ser, porque tinha que ir trabalhar, mas não estava, não estava previsto. Percebo, acontece muitas vezes, confesso. Não são mais as vezes que eu penso, devia ter ficado na cama hoje. Não são mais essas vezes. Mas há algumas em que eu questiono-me se não devia simplesmente acordar no dia a seguir, porque não? Eu gostava muito de saber, das pessoas que nos estão a ouvir desse lado, quais é que são esses bolinhos que acabam por nos deixar assim, se também partilham das mesmas experiências que nós ou se têm experiências diferentes. Eu tenho muita curiosidade em saber se há aí alguém desse lado com uma experiência que nós não tínhamos partilhado e que tenha interesse em partilhar connosco. Deixa a sugestão. Sim, seria ótimo assim, que nos contassem também um bocadinho dos vossos sufocos. Só para ver se não somos as únicas aqui neste caso e se não somos nós que realmente estamos aqui com os nervos muito à flor da pele. Era mesmo muito interessante deixar então essa questão aos nossos ouvintes e ficamos à espera do vosso feedback. E assim chegamos ao final deste 4º episódio do Cake Layers Podcast. Eu espero que tenham gostado e que tenham achado o episódio divertido, acima de tudo. Como podem ver, não precisamos de todos ser cake designers e de perceber muito de bolos para termos tido já uma experiência em que um bolo nos tenha deixado com os nervos em franja. Estiveram a ouvir o Cake Layers Podcast, o podcast que vos fala
de tudo sobre o mundo do cake design em várias camadas de conversas muito doces. Mais uma vez tive o gosto de gravar este episódio com a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada eu. E a Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos, From Cake with Love, Bolos e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas as questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos têm dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.